Bom dia, glória a Deus, graça e paz. Hoje eu quero falar com você sobre a importância da direção. Eu vou orar por você no final do vídeo, fica até o final aqui que eu vou orar por você, porque às vezes nós ficamos pedindo para Deus uma revelação, quando na verdade Deus quer dar uma direção. E quando nós estamos esperando uma revelação e Deus tem uma direção, nós não conseguimos conectar as duas coisas, porque elas são diferentes. Então hoje Deus tem uma direção para você. Amém? Imagine aí um atleta, né, que corre muito veloz, mas que corre na direção errada. A velocidade não pode ser mais importante do que a direção. Se o atleta correr, ele precisa correr na direção certa. Ele, como atleta, ele sabe diante da direção, do lugar para onde ele está indo. Ele sabe qual a dinâmica da corrida que ele precisa para chegar aonde ele quer chegar. Você estabeleceu objetivos, alvos. Então você tem uma direção. Agora, como você vai chegar até este lugar? O que você precisa ter para chegar até este lugar? Eu costumo chamar isso de foco visionário. Quando Deus dá uma visão para você, você precisa ter foco nesta visão. Agora, tem gente que está focada na visão, mas ela não tem direção certa. Ela está focada na visão, mas ela está correndo, fazendo, né, caminhos paralelos. O Senhor, quando chamou Davi, no capítulo de número 17 de Samuel, né, quando o Senhor falou para Davi, o pai de Davi dá uma ordem a Davi, para Davi levar alimentos para os seus irmãos e para o rei Saul. E Davi vai, quando chega lá, sabe, é uma direção. O pai deu uma direção. E quando chega lá no lugar, ele se depara com um gigante afrontando o povo de Israel. E quando ele vê aquilo, ele quer saber qual vai ser o prêmio que vão dar para quem matar esse gigante. Sabe, Davi, quando você está focado, você pensa em tudo sobre o seu propósito, sobre o seu objetivo, sobre a sua meta. Então Davi, ele para cumprir o seu propósito, para ele estar na direção que ele recebeu de Deus para matar o Golias, ele precisou se preparar para isso. Agora olha aqui para mim, todas as vezes, escuta isso, porque isso pode estar acontecendo com você e você não está se apercebendo. E às vezes essa pessoa está do nosso lado e a gente está pensando que ela está querendo nos ajudar, quando na verdade ela está sendo um impedimento para você não continuar caminhando na direção certa. Todas as vezes que você tiver uma direção de Deus para a sua vida, vão ter pessoas no seu caminho para tentar atrapalhar o seu progresso, a sua direção. A Bíblia diz que quando Davi chegou no arraial, que ele começou a caminhar na direção, eu vou matar o gigante. Quando ele começou a caminhar na direção, no caminho dele apareceu o irmão dele mais velho, Eliabe. Às vezes vão ser gente de perto, gente de dentro da nossa casa, e nós vamos precisar tomar uma atitude com essas pessoas. A Bíblia diz que Eliabe chamou Davi de presunçoso, arrogante, sabe, criticando Davi. Cuidado de quem está vindo a crítica. Davi tinha uma direção de Deus, mas agora tem alguém criticando, e essa crítica, ela não favorece o progresso de Davi na direção. Então você precisa tomar muito cuidado com gente, ou elogios ou críticas. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está me mandando falar desse jeito para alguém. Não pare nem nos elogios e também não pare nas críticas. Não é sobre elogio ou crítica, é sobre a direção que Deus está dando. Então quando Davi teve uma direção, a Bíblia diz que Eliabe veio e começou a criticar Davi. Mas a Bíblia diz que Davi se desviou e foi falar para outro. Você precisa ter gente, não que dependa disso, mas pessoas que colaborem para que você continue andando na direção certa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, cuidado. Porque você pode ter no seu caminho uma pessoa
que nós chamamos de ex-ungido. Sabe, ele já foi habilitado para uma missão, ele foi capacitado para uma missão, mas ele falhou na missão, ele não deu certo na missão. E quando você encontra alguém que não deu certo na missão, ela vai tentar tirar você da sua missão, falando que não vai dar certo. A Bíblia diz que o Saul olhou para o Davi e disse: você não pode guerrear contra esse gigante, ele é muito grande, você é moço, você é jovem. O Saul estava falando: você não tem experiências, cuidado, toma cuidado. Às vezes, as pessoas, elas vão disfarçar os medos dela com prudência. Então, o Saul está querendo falar para o Davi: Davi, seja prudente. Mas é porque o Saul já falhou na missão. Quando ele encontra alguém que está na missão, que está na direção certa, eles vão querer usar a prudência para disfarçar os seus medos. Cuidado com os ex-ungidos. E quando Davi viu o Golias, a Bíblia diz, no versículo de número 48, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o seu gigante. O que Davi fez? Ele se apressou, ele viu o gigante vindo. Ele se apressou, ou seja, ele tomou a direção certa. Existem coisas na sua vida que não estão dando certo porque você ainda não se posicionou. Não caminhou na direção certa. Na direção do quê? Na direção para resolver o que precisa ser resolvido. Então Deus está nos dando aqui uma palavra preciosa para nós. Quando Davi viu que o gigante vinha, o Davi também foi. Ele tinha uma direção de Deus. E ele foi na direção do gigante. E quando ele pegou a sua funda, que tacou a pedra, a direção da pedra foi certeira. É muito importante que você tenha uma visão clara do seu objetivo, da onde você quer chegar. E tome cuidado, porque você tem o Eliabe, o crítico, você tem o Saul, o ex-ungido, que vai tentar tirar você da sua direção, da direção que Deus te mandou. E o próprio Golias, que é contra aquilo que você carrega. Então ele quer matar você, ele quer eliminar você. Na direção que Deus te mandou, ele quer fazer com que você dê errado. Uau, deixa eu falar de novo. Tem alguém que é contra a direção que Deus te deu. Eu pegaria isso e já sairia do vídeo e iria fazer o que eu preciso fazer. Tem gente que é contrário à direção que Deus te deu. Deus te deu uma direção, então você precisa avançar nesta direção. E eu quero, em nome de Jesus, nesta hora, orar por você. Pedir para que Deus guarde você, para que você possa caminhar na direção que Ele te deu. Mas pastor, eu não tenho uma direção. Eu vou orar e Deus vai te dar uma direção agora. Eu não sei para que área você precisa ser direcionado, mas Deus vai te dar uma direção agora. Mas cuidado com gente que às vezes está do seu lado, te criticando, tentando tirar você da direção que Deus te deu. Ou talvez elogiando você, fazendo você pensar como alguém prudente, mas porque a pessoa que está falando para você ser prudente tem medo de ser o que Deus te chamou para ser. Cuidado! Então eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Antes de orar, queria pedir para você, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. São mensagens que têm abençoado pessoas por todos os lugares, irmãos. A família tem crescido muito rápido, sabe? São mais de 50, quase 60 mil pessoas seguindo no Instagram, 40 mil no TikTok, e aqui nós estamos batendo 5 mil pessoas. Você faz parte de uma corrente de oração. Então, inscreva-se no canal, você vai clicar no sininho para ser notificado quando tiver vídeos novos, e você vai clicar em salvar. Todas as vezes que eu vier orar, o seu nome estará na oração. Amém? Curta o vídeo, clica lá no joinha, porque quando você dá um joinha, o YouTube ele considera que o conteúdo é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Terceiro lugar, eu quero que você comente, tá bom? Você vai começar assim, ó, direção de Deus. Coloque assim, ó, eu tenho uma direção de Deus. Coloca nos comentários. Quando a gente dá esses comandos, é para você ativar isso na sua vida.
Coloque aí, eu tenho uma direção de Deus. Amém? E por último, você vai pegar esse vídeo e você vai pegar pessoas que você conhece e que de repente essas pessoas estão tão atribuladas porque não sabem para onde estão indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E você vai deixar as pessoas continuar caminhando sem direção, sendo que Deus falou com você através desse vídeo. Então compartilhe com o maior número de pessoas que você pode. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em teu nome nós oramos agora. Deus, não são poucas as pessoas que não sabem para onde estão indo. Pessoas que estão perdidas, perdidas espiritualmente, perdidas familiarmente, perdidas financeiramente, profissionalmente, sentimentalmente. Elas estão perdidas, sem saber para onde ir. Elas não sabem qual a direção que elas precisam tomar. Mas através desse vídeo, através desta oração, Pai, eu creio que o Senhor está dando uma direção certa para esta pessoa e que ela não vai mais precisar ficar chegando em lugar nenhum. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, todo espírito de confusão que impede essa pessoa de ter clareza para o lugar aonde ela vai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, assim como Agar andou errante pelo deserto e os recursos acabaram, Deus, eu não quero que isso aconteça com essas pessoas. Por isso que elas tenham uma direção para caminhar. E eu declaro que começa hoje algo firme, sólido, uma direção firme, sólida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, quebra todos os obstáculos que esta pessoa está enfrentando ao caminhar na direção que o Senhor deu. Toda limitação, Deus dê os recursos que ela precisa para chegar no lugar que o Senhor disse que ela chegaria. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a direção de Deus. Receba a direção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. Escreva nos comentários, eu tenho a direção de Deus. Eu tenho uma direção de Deus. Amém? E se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha aí, tá? Compartilhe o vídeo. Que Deus te abençoe. Paz!